Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast. E ainda na série de autoconhecimento, a gente vai falar de um tema incrível, a qual eu sou apaixonada, Eneagrama. Vamos descobrir um pouco mais o que é Eneagrama. E para falar de Eneagrama, eu tenho a honra de trazer o convidado, Padre Domingos Cunha, filósofo, teólogo, escritor, terapeuta e mediador do Eneagrama. Padre, seja muito bem-vindo ao Muito Mais Consciência para falar de um assunto que eu sou apaixonada, porque foi um assunto que me trouxe muita ampliação de consciência sobre a minha essência e a minha personalidade, e foi um processo terapêutico que me transformou. Então, antes de mais nada, meu muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado também, Fara, é um prazer. Eu também sou apaixonado por Eneagrama, primeiro pelo bem que ele trouxe para a minha vida. Eu não sei como é que seria hoje se não tivesse conhecido esse caminho. E outro motivo de gratidão é pelo bem que eu sou privilegiada em poder observar na vida de tantas pessoas, não é? Como o Eneagrama ajuda em processos tão profundos de transformação, de libertação, como contribui para as pessoas serem mais felizes, para os ambientes serem mais leves, para o mundo se tornar melhor, né? Então eu também sou muito mais apaixonado. Consciência. Verdade. E acho que é vendo resultados, né? E eu acho que eu sou muito tinha um pouco de São Tomé, né? Do ver para quê. Então, quando você sente na sua própria vida, né, a transformação quanto aquilo, porque é um processo de se autoconhecer, né? Como é que eu olho, como é que eu identifico quem eu sou? Primeiro, personalidade, depois qual é a minha essência, como eu crio um equilíbrio entre isso, porque eu nunca vou deixar de ser personalidade, nunca vou deixar, né, a minha essência, mas é esse equilíbrio, e eu acho que esse processo vivo, né, que você sente é o que prova mesmo o benefício do Eneagrama, né? Mas aqui a gente está falando, vamos numa linguagem bem didática, porque tem muita gente que nunca ouviu falar sobre Eneagrama, algumas pessoas que já ouviram falar sobre Eneagrama, mas não tem muita profundidade, algumas pessoas que rejeitam um pouco porque acham que conflitam com seus conceitos religiosos, não, oh meu Deus, estou traindo Deus, ou isso não é de Deus, enfim. Então a minha pergunta, padre, aqui de maneira bem didática, o que é o Eneagrama? Muito bem. Se me permite, eu ia colocar uma pergunta antes. Quem é o ser humano? Muito Quem bom. somos nós? E todas as pessoas certamente já se perguntaram, quem sou eu? Porquê que eu sou assim? Porquê que eu sinto raiva? Porquê que eu sinto medo? Porquê que eu às vezes sinto uma tristeza, angústia? São dramas. Sim. Como é que eu posso ser uma pessoa melhor? Todos já nos perguntamos. Porquê que eu tenho determinadas limitações? Quais são as minhas habilidades? Como é que eu posso me relacionar melhor com as pessoas? Ser uma pessoa melhor para mim, para os outros, para o mundo? Uma perguntinha que todo mundo já se fez, mesmo que não fale. Será que eu sou normal? Sim. Não é? Ora, essas respostas estão dentro da gente. Mas o Eneagrama é um mapa que pode nos ajudar a encontrar essas respostas. É um mapa. O Eneagrama não dá respostas, mas ele nos guia, nos ajuda a percorrer esses labirintos interiores e a perceber isso tudo que habita dentro de nós, que faz parte de nós, e mais, o que fazer com isso? Como é que eu posso lidar com essas forças, não é? Com esses estados emocionais, de uma maneira que isso me ajude, não é? Que isso não me impeça de ser uma pessoa feliz, mas eu possa colocar isso a serviço de uma vida mais plena, não é? Então o Eneagrama, diríamos, é um mapa de autoconhecimento, primeiro para entender quem eu sou e porquê eu sou assim, e um mapa de crescimento, transformação, de desenvolvimento pessoal. Talvez a riqueza maior esteja aí, nesse processo de transformação que o Eneagrama me permite trilhar de uma maneira mais consciente, né? E ele mapeia exatamente aquilo que você falou. A nossa personalidade, que são aqueles mecanismos inconscientes que nós desenvolvemos para sobreviver,
Eu gosto muito de uma frase de Cláudio Naranjo que diz assim: a personalidade é a loucura que nós inventamos para sobreviver. É uma loucura, é. E faz sentido? São crenças, não é? Sim. Mas foi a loucura que a nossa criança precisou criar para sobreviver às dores, às limitações que ela experimentou. Então o Enneagrama ajuda a entender isso. Como é que eu entendi aquilo que aconteceu na minha infância? Como é que eu senti? Como é que eu reagi? Isso é personalidade. Nós repetimos isso ao longo da vida. Mas nós não somos apenas isso. Nós somos essência. Muito mais, né? E a essência é o melhor de cada um de nós. A essência é a natureza da nossa natureza, é aquilo que constitui a nossa individualidade, é a centelha divina em cada um de nós. E a personalidade, ela se desenvolveu exatamente para proteger a essência. Só que muitas vezes ela acabou sufocando a essência. E o Enneagrama, como você já colocou, primeiro me ajuda a entender esse padrão de comportamento inconsciente que eu repito. E depois, sobretudo, me ajuda a perceber que por trás disso tem um outro jeito de ser e estar na vida que chamamos de essência. E podemos dizer, o grande horizonte do Enneagrama é chegar a um ponto onde a gente integra personalidade e essência e coloca isso a serviço da nossa missão de vida, não é? Sim. Eu acho que é uma definição perfeita, padre, e eu diria, vou perguntar agora, né, o senhor como padre, é um braço, é um caminho que te leva para uma espiritualidade, numa certa medida, porque é um caminho de autoconsciência em que eu vivo em paz, né, é um trabalho de alma. Se eu não estiver errada, por favor, me corrija. Como isso e a espiritualidade andam juntas? Com certeza, com certeza. Aliás, acho que essa é uma das riquezas do Enneagrama. Eu gosto de falar que é uma ponte entre a psicologia e a espiritualidade. A psicologia tem questões fundamentais. Quem sou eu? Porquê que eu sou assim? Porquê eu me comporto assim? O Enneagrama também foca nisso. Mas tem outras questões que são fundamentais. Como é que eu posso ser uma pessoa feliz? Como é que eu posso me realizar? Como é que eu posso descobrir a minha missão de vida, o sentido, o propósito para a minha vida? E essas são questões da espiritualidade. O Enneagrama trabalha essas duas dimensões e integra isso, costura muito bem isso. Claro que o Enneagrama ele não está vinculado a nenhuma religião, mas ele tem uma dimensão espiritual que vai além dos caminhos religiosos, né? Vai muito mais além e que permite que o Enneagrama acabe dialogando com todas as tradições religiosas e espirituais. E podíamos dizer que é uma psicologia espiritual ou uma espiritualidade psicológica, né? E faz isso de uma maneira muito integrada, porque nós, humanos, somos assim. E o Enneagrama é um mapa disso que nós somos em todas essas dimensões, né? Perfeito, padre. Eu admiro cada vez que eu ouço e eu consigo entender um pouco mais sobre o Enneagrama, né? E como surgiu o Enneagrama? Em que momentos a gente começa a falar de Enneagrama, estudar, né? Olhe, Fara, hoje está havendo um interesse muito grande pelo resgate da história do Enneagrama. Na década de 60, 70, quando o Enneagrama se popularizou no mundo ocidental, a preocupação era mais com os benefícios do Enneagrama para o mundo moderno, para as pessoas do nosso tempo. Não havia tanta preocupação com a origem histórica. Nos últimos anos tem havido também esse resgate. Podemos dizer que as raízes do Enneagrama estão muito escondidas, soterradas nas areias dos desertos do Egito e da antiga Mesopotâmia, e o que está escondido é mais do que aquilo que a gente conhece hoje. Mas hoje muitos estudos apontam para origens bem remotas. As primeiras raízes que depois deram origem ao Enneagrama nós vamos encontrar lá na civilização suméria, na antiga Mesopotâmia. As leis matemáticas que
permitiram a estruturação do Enneagrama como um símbolo de compreensão da vida, né? Elas remontam à antiga Suméria 2700 anos antes de Cristo, 2000 antes de Cristo. São 3 leis matemáticas aí. O Antigo Egito também teve uma influência muito grande e no Egito o Enneagrama ganhou proporções muito mais significativas. Alexandria, no Egito, depois acabou sendo o grande lugar de encontro de várias sabedorias antigas, como a antiga Mesopotâmia, a própria cultura egípcia, a cultura da Índia antiga, que pertencia ao Império da Macedónia, a filosofia grega, todo o esplendor da filosofia grega, sobretudo Pitágoras, a matemática e a geometria sagrada de Pitágoras confluíram muito para surgir o símbolo do Enneagrama. Conhecimentos dos celtas, o Império Celta também, a cultura celta teve uma influência grande. Então acredita-se que o símbolo do Enneagrama terá surgido aí nesse entorno de Alexandria, na confluência de vários saberes. Era baseada em leis matemáticas, as 3 leis, a lei do que é a compreensão de que tudo que existe é uno, é uma unidade, é um só, tudo tem a mesma origem, então tudo tem a mesma identidade e a mesma natureza. Somos todos um, não só nós humanos, mas nós, os animais, a natureza, universo. Tudo o universo. Então essa é uma compreensão. A outra lei matemática é a lei do 3. Os sumérios se perguntavam o que é que explica a permanência? Como é que a gente explica que tudo que foi criado permanece, se mantém? E então vem a percepção de 3 forças, 3 energias que estão presentes no universo e que se equilibram para gerar essa continuidade. E a outra pergunta era sobre as mudanças, os processos. Por exemplo, os antigos olhavam para a Lua e se perguntavam porque é que hoje a Lua é diferente de ontem e amanhã será diferente. E se essas mudanças acontecem aleatoriamente ou será que tem alguma lei por trás desses processos? E aí identificaram a chamada lei do 7, que é a lei das sequências dos processos. Quando um processo segue a sua ordem natural, ao fim desse processo acontece algo que é diferente do processo em si. É a lei que está na base da música, da escala musical, né? E de todos os processos que a gente vive. Então hoje acredita-se que essas 3 leis, Pitágoras tem aí uma influência muito grande nisso, pegando os elementos da cultura egípcia, né? E de outras culturas ali do entorno, e acredita-se que esse símbolo terá surgido nessa época como um símbolo cosmológico, né? Para explicar o movimento dos astros no firmamento. No início era sobretudo para explicar as fases da Lua, né? Mais tarde, a partir do século IV da nossa era, o Enneagrama começa a ter essa dimensão mais psicoespiritual. Tem aí a influência de uma geração que ficou conhecida como os padres do deserto. Os monges do deserto. Os monges do deserto, né? Os desertos do norte do Egito, né? Que, através de uma busca espiritual profunda, identificaram os estados emocionais que nós vivemos internamente e que, no fundo, são os estados emocionais que nos afastam da essência, desse contato com o divino, com o transcendente em nós. E eles trouxeram essa contribuição de perceber que as mesmas leis matemáticas que regem o movimento dos astros no firmamento e que explicam o funcionamento da Terra, também explicam o que acontece dentro de nós. Então eles nos deixaram esse legado das paixões, que são os estados emocionais adoecidos, e das virtudes, que são os estados emocionais que expressam a essência, né? A partir daí, olha, o Enneagrama foi se escondendo e se mostrando. Em cada geração aparecem alguns
algumas manifestações, mas no geral o Enneagrama ao longo da história sempre ficou como um conhecimento muito desconhecido e que acabou ficando restrito a grupos muito específicos, geralmente ligados às tradições religiosas. No início do século passado, Gurdjieff foi o grande responsável pelo resgate desses fragmentos e ele começou a apresentar para o mundo moderno esse sistema de uma maneira ainda muito fragmentada, né? Mas começou a trazer as bases desse sistema. Na década de 60, Oscar Ichazo, um psicólogo boliviano, trouxe essa sistematização já com uma linguagem mais próxima da psicologia moderna, e na década de 70 Cláudio Naranjo, né, que foi o grande nome da estruturação do Enneagrama do jeito que nós conhecemos e usamos hoje, né? Bom, uma aula aqui, né, padre? Muito interessante. O que eu, de fato, conhecia do Enneagrama lá atrás, muito tempo atrás, né, as primeiras vezes que eu ouvi, sei lá, mais de 10 anos, era um Enneagrama usado em RH. É como é que eu coloco um selinho na pessoa. Quem é o cara executor, quem é o cara, né, do poder da ação, quem é o cara que é o que pensa. Então, estrategicamente, eu preciso desse, eu preciso daquele que faz. Então, a RH usava muito nem sei se usa hoje em dia, né? Mas usava muito uma classificação no momento de contratar pessoas. Eu conseguia ver um pouco da personalidade, em que time ele ia atuar, qual era a posição. Nem sei se hoje é usado, mas era o que eu conhecia. E hoje a gente vê Enneagrama como um processo de se autoconhecer, né? E tem uma figura que simboliza isso e que fala sobre 9 personalidades, né? 9 tipos de personalidade. Qual a relação quando a gente fala de 7 pecados capitais, que na verdade no passado, né? Me fala um pouco sobre essa associação com os pecados capitais. Exato. Então a gente podia trazer aí o símbolo. Sim, sim. Até, né? Vou pedir para o senhor mostrar, inclusive aqui, nessa figura. Ótimo. Como vai ficar. Então é isso, nós temos aí a figura, temos o círculo que representa a lei do 1. Aqui são 9, né? 9 casos, 9 números, 9 personalidades. Temos aí um triângulo central que une os pontos 9, 6 e 3. Aí representa a lei do 3. São as 3 grandes energias que se equilibram para manter a sustentabilidade da vida, do universo. E depois temos uma outra figura que liga o ponto 1, 4, 2, 8, 5, 7. Essa é Exade ou Exade, que é a lei do 7. Se dividirmos a unidade por 7, vai dar essa sequência, né? 1 dividido por 7 dá 0, 1, 4, 2, 8, 5, 7 e depois repete o mesmo conjunto, né? Aí temos essa base. Essa figura nos fala então de 9 padrões. Eu gosto muito de falar de uma parábola, de usar a parábola da casa redonda. Imaginemos uma casa redonda com 9 quartos e 9 janelas. Cada quarto é um jeito de ser e estar na vida. Cada janela nos permite enxergar a paisagem de um determinado jeito. O que é que o Enneagrama nos diz? Nós somos tudo isso. Nós temos 9 quartos e 9 janelas. Quer dizer, nós temos 9 jeitos de ser e de estar na vida. Todo ser humano tem. Claro que depois o Enneagrama, você sabe, vai ampliar isso para 27 quartinhos, para 54, para 108, mas começamos com essa base dos 9 quartos. Mas o Enneagrama também nos lembra que lá na infância, de acordo com a experiência que nós tivemos, sobretudo da maneira como nós interpretamos aquilo que aconteceu, cada um de nós escolheu um quartinho de estimação. Um quartinho que me dava mais segurança, um lugar mais protegido, onde eu me sentia melhor, mais amado, ou mais protegido, ou mais reconhecido, valorizado. Escolhi ficar nesse quartinho, é isso? Quando chegamos na vida adulta, nós continuamos tendo os 9 quartos, mas tenho um quartinho de estimação, onde nós vivemos a maior parte do tempo. Guardamos todas as nossas tralhas, enfim, fica tudo nesse quarto. E a gente acaba vendo, olhando a vida por essa janela. Quer dizer, nós temos 9 janelas
e só enxergamos uma, né? Daí já vem uma ampliação, né? Quando a gente já fala dessas possibilidades, o quanto tem numa ampliação de consciência, o quanto eu posso trabalhar tudo isso em mim. Exatamente, a proposta do Enneagrama é essa. Primeiro, eu tomar consciência qual é o quartinho onde eu fiquei estagnado, e segundo, caminhos para eu sair da estagnação e resgatar a minha natureza, a minha liberdade de andar por todos os quartos e de olhar a vida por todas as janelas. Porque cada situação, ela me pede um quarto diferente e uma janela diferente, né? E nós temos essa potencialidade dentro de nós. E padre, a gente consegue falar aqui numa próxima figura sobre os centros de inteligência e os pecados? Exato, ótimo. Então, vamos primeiro para essa dos centros de inteligência. Os 9 tipos, podemos dividi-los em 3 grupos. Se a gente quiser usar a parábola da casa redonda, podemos dizer que a casa tem 3 andares. 3 quartos em cada andar, né? No quarto de baixo, nós temos o que chamamos os tipos que têm uma energia mais do corpo, mais física, mais visceral. São os tipos mais focados na ação, no realizar, no fazer. Chamaríamos de um centro de inteligência do fazer. Do fazer, o Inteligência centro de do fazer. Inteligência prática. Prática. Né? É mais corpo. Que seriam quais aqui? O tipo 8, 9 e 1, né? São mais focados na ação, no fazer. No segundo andar, podíamos dizer, temos 3 quartinhos, que seria o 2, o 3 e o 4, que é uma energia mais emocional. É mais a energia do coração, do relacionamento, do sentimento, dos afetos. O foco já não está tanto na ação, mas está mais na relação, no clima afetivo, no sentir, né? E no terceiro andar nós temos o 5, o 6 e o 7, que são os tipos mais mentais. Racionais, o pensamento mais abstrato. A preocupação deles é entender, observar, analisar para tomar decisões. O foco está mais nos processos, em processo passo a passo, degrau por degrau. E em cada centro nós temos uma emoção que prevalece. No centro prático, físico, 8, 9 e 1, a emoção que prevalece é da raiva. E aqui no Enneagrama, quando a gente fala de raiva, na nossa cultura a raiva foi muito criminalizada, né? Ninguém pode ter raiva, é pecado. Ter raiva é pecado. É pecado. Depois ainda, nas tradições religiosas, ainda levou o rótulo de pecado, né? A raiva é a energia da ação. Vai depender de como ela é usada, encaminhada, né? A raiva pode me fazer apertar o pescoço da pessoa, ou pode me ajudar a meter a cara num trabalho e levar até ao fim, custo que custar. Sim, e ser bem-sucedido, né? E construir e fazer, né? Sim. Então, essa energia da agressividade. No centro emocional, 2, 3 e 4, nós temos essa emoção da vergonha. Podíamos falar da tristeza. É uma tristeza que vem de uma carência, de uma sensação de não ser amado ou de não ser tão amado quanto esperava. Tristeza que gera angústia, que gera vergonha, né? E no centro mental, mais teórico, abstrato, temos a emoção do medo, que não é o medo de escuro, o medo de pegar Covid, é mais uma sensação de ansiedade, a sensação de que eu estou só, desprotegido e eu sozinho não dou conta, não sou capaz. O 5, ele se sente incapaz de lidar com emoções, com sentimentos. O 6 é como se fosse uma incapacidade para existir perante a vida, e o 7 é uma incapacidade para lidar com dor, sofrimento. Então aí temos essas 3 emoções base em nos 3 centros, não é? Embora depois, agora vamos então voltar lá no link dos pecados capitais, né? Que era a minha pergunta inicial, né? Vamos voltar. De onde nós saímos de 7 pecados para 9 para 7, 7 para 9, enfim, para entender um pouco mais. Olha,
esses monges do século IV, estamos falando do século IV, dessa região do Antigo Egito, os desertos do Egito, mais especificamente o deserto de Nítria, que fica ali entre o Cairo e Alexandria, fica a cerca de 1 hora de viagem do Cairo. Tive a oportunidade de estar lá agora no final de janeiro, né? Num dos mosteiros onde encontramos o apogeu dessa tradição, né? Um monge chamado Evagrio, que morou durante 16 anos num desses mosteiros, e foi lá que ele sintetizou essas paixões. Então, repare, nessa tradição as paixões eram 9, porque havia uma relação com a figura do Enneagrama. Eram 9 paixões, quer dizer, são os 9 estados emocionais que nos separam da essência, da presença do divino em nós, mas também identificaram 9 virtudes, 9 estados emocionais, que são aqueles estados emocionais que nós experimentamos quando estamos inteiros em comunhão com o divino em nós, né? E essas paixões, então, que eram 9, depois ficaram na tradição cristã como os 7 pecados capitais e as 7 virtudes. E primeiro é bom entender que para essa geração a palavra pecado não tinha conotação moral. Portanto, pecado não quer dizer que é bom ou que é mau, que pode ou que não pode. Tem uma visão terapêutica, quer dizer, isso faz parte de nós. Sim. E o importante é eu acolher isso e aprender a lidar com isso. Somos compostos, né, com isso, assim, e está tudo bem, né? Não tem... A palavra pecado ao pé da letra significa errar o alvo. Quando o guerreiro dispara a flecha e a flecha não acerta no alvo, isso chama-se pecar. Isso já vem da tradição hebraica e depois na cultura grega, pecado tem essa origem. Então é um estado emocional que eu acho que é bom para mim, mas que na realidade eu estou aqui num desacerto, né, com o meu alvo. Perfeito. O meu alvo é a felicidade, a inteireza, né, a leveza e o divino, e estes estados emocionais nos desconectam. Por que passou de 9 para 7? Era essa a minha curiosidade. Né? Quem saiu, né? Quais foram os 2 ainda? Ok, aí repare, isso vai acontecer mais tarde. Estas primeiras listas das paixões são do século IV, do finalzinho do século IV. No século VII, então 3 séculos depois, um desses monges, chamado Gregório Magno, se tornou Papa. Foi o primeiro monge que se tornou Papa. E, naturalmente, ele levou para a estrutura do cristianismo muitas coisas da tradição dos monges, inclusive esta doutrina das paixões e das virtudes. Mas no século VII já não havia mais essa visão terapêutica. Já não havia mais essa visão ligada ao símbolo do Enneagrama. E essa tradição das paixões e das virtudes já estava meio poluída, digamos assim. E então o Gregório Magno coloca uma lista de 7, porque o número 7 na tradição bíblica significa algo completo, um conjunto. Então é tipo assim, olha, não importa se são 9 ou se são 10 ou 7, é tudo aquilo que nos afasta da essência, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Quais foram as 2 paixões que ficaram pelo caminho? Uma foi o medo. E é interessante que, olhe, o medo só foi identificado no finalzinho do século VI. 8 das paixões foram identificadas no século IV por esse monge Evagrio. No século VI, 2 séculos depois, um outro monge chamado João Clímaco é que identificou o medo. Isso já nos mostra que o medo é um estado emocional difícil de identificar, difícil de ser percebido. Você consegue mascarar, né? É mais difícil. Muito. A pessoa sente, mas nem todo mundo, né, representa o medo. Exato. De fato. A tendência é disfarçar, camuflar. E o medo, ele acaba se camuflando de maneiras muito diferentes. Então, repare, o Gregório Magno, quando leva essa tradição para a estrutura do cristianismo, ele quase não tinha ouvido falar do medo.
o medo ainda não tinha tempo, não tinha tido tempo de ser analisado com detalhes, como ele se manifesta, as sensações físicas que cada paixão apresenta. As outras já tinham muito tempo aí de observação, o medo não. O medo ficou de fora da lista. E a outra paixão que ficou de fora, imagine, foi uma que aqui no ponto 3, nós aqui temos a palavra engano ou auto-engano, mas na tradição do deserto a palavra era vaidade. Vaidade. Vaidade, vanglória. Que hoje no Eneagrama a gente usa mais a vaidade ou não? Estou certa? Usamos as duas expressões. Algumas escolas usam auto-engano, porque é auto-engano, né? É uma mentira que eu falo para mim mesmo e eu acho que estou bem para esconder algo que não está bem, né? Ou vanglória, ou vaidade, que significa a mesma coisa. Na nossa cultura hoje, vaidade está muito relacionado com exibicionismo, com aparecer, e não é isso. Não é esse o sentido da paixão. Mas de qualquer jeito, repare, essa paixão da vanglória, da vaidade, ela gera uma sensação de autossuficiência, de eu me basto, eu realizo, eu não preciso de ninguém, né? Autossuficiência. E repare, nessa época, século VII, de novo o cristianismo já estava aliado com os poderes políticos da época e usufruindo dos benefícios da riqueza e do prestígio. Então não convém muito falar de vaidade, não é? Então vamos abafar o assunto e ficamos com os outros 7, né? E pronto, e isso a gente vê que isso acabou gerando um estrago grande dentro do cristianismo ao longo da história, né? Porque isso não foi visto como perigo, né? E aí foram os dois, medo e a vaidade, o medo e a vaidade, engano, né, que foram tirados dos 7 pecados capitais. Exato. E aí a figura do Eneagrama mantém os 9. Mantém os 9, né? Então vamos uma palavrinha rápida, né? No ponto 1, a raiva. O que é a raiva? É uma ira contida. Portanto, é uma irritação que vai aumentando, mas que eu não me permito sentir. Quando não transbordo, eu reprimo, eu compacto. Calo. E eu ainda me sinto culpado por sentir raiva. Quer dizer, eu sinto raiva por estar sentindo raiva. E essa raiva fica contida e depois acaba explodindo. A palavra exatamente, o nome da paixão é ira, porque é uma raiva que explode. E explode de uma maneira vulcânica, é uma explosão. Eu sou capaz de passar 1 dia, 2 dias, 3 dias engolindo, sentindo a raiva, passando a imagem ira de uma pessoa bem comportada, e aquela ira vai fervendo dentro de mim e de repente explode por uma coisinha pequena, geralmente com pessoas mais próximas, né? De uma maneira desproporcional. E o pior é que depois disso ainda vem culpa, vergonha, constrangimento, a pessoa fica meio sem jeito, né? O orgulho para os padres do deserto era a mãe de todas as paixões. E eles diziam que o orgulho é eu primeiro, eu sinto que eu não tenho necessidades. Então eu não preciso de ninguém. Segundo, eu começo a achar que eu sou uma pessoa capaz de ajudar os outros e que os outros dependem de mim e eu me sinto insubstituível. Terceiro, eu acabo percebendo que eu sou uma pessoa tão boa, que eu sou melhor para os outros do que eles mesmos. Eu sou tão bom que eu sei o que é bom para os outros. Isso me dá mais do que os próprios. Mais do que os próprios, né? Mas os padres do deserto diziam, eu chego ao ponto de achar que eu sou melhor do que Deus. Porque eu sou a fonte de todo o bem. E isso cria um eu inflado, inchado, uma sensação de inflação. O terceiro, que aí temos engano, auto-engano, seria a palavra que algumas tradições hoje mantêm e que a tradição lá dos padres do deserto chamava vaidade ou vanglória. Repare, vamos na palavra glória. Glória significa prazer. Prazer é uma sensação física
prazerosa. Eu me sinto bem, eu me sinto superior, eu me sinto realizador. Mas é uma glória vazia, oca. Por quê? Porque ela vem de onde? Ela vem de fora. Ela vem da conquista, ela vem do êxito, ela vem da meta, do sucesso. Dinheiro, do poder. Ok. Ela não vem de dentro. Então ela não permanece, ela não se sustenta. A pessoa, quando é dominada por essa paixão da vanglória, da vaidade, do autoengano, ela sente o prazer do sucesso, da meta vencida, do êxito. Isso dura, eu ainda não encontrei ninguém que dissesse que dura mais do que 20 segundos. 20 segundos? Porque daqui a pouco a pessoa já está pensando, já não está mais na emoção, já está pensando, e agora o que é que eu vou fazer para ter de novo este prazer? Porque repare, o prazer, na compreensão do ponto 3, é que eu tenho que fazer algo. Então não basta eu existir, não basta eu ser, eu preciso fazer. O fazer é que me vai garantir isso. E a palavra vaidade na origem significa isso também, é a sensação de estar sempre fazendo alguma coisa. Essa sensação, ela me mantém num estado emocional agradável, aparentemente prazeroso, mas é falso. É falso, é uma fuga, né? Exato. No ponto 4 nós temos inveja ou melancolia. A palavra também da tradição do deserto era melancolia. Melancolia é tristeza profunda, é um olhar pessimista sobre a vida. É aquela sensação de que nada vale a pena, nada adianta, por mais que eu faça, não vai mudar nada. Isso está ligado a uma sensação de profunda baixa estima, de incapacidade, de eu não ser suficientemente bom para corresponder à expectativa das pessoas, para merecer o amor das pessoas. E depois vem a inveja, não como querer ter o que o outro tem, mas é uma comparação onde eu me confronto com aquilo que me falta. O tempo inteiro. O tempo inteiro eu estou focado no que falta, no vazio, no que eu perdi, nessa autoestima baixa, né? Não fiz tão bem quanto o outro fez. Aí a inveja nesse aspecto de comparar, né? Eu me comparo com as pessoas e acho, olha, essa pessoa é mais inteligente do que eu. Eu não estou invejando a inteligência, eu não quero a inteligência do outro. O que me dói é o fato de eu não ser inteligente. Mas eu também me comparo com o meu passado e sempre acho que eu perdi. E eu também me comparo com o futuro que eu criei na minha imaginação e depois sempre acabo achando que eu não sou aquilo que eu gostaria de ser. Então é esse ponto aí no 4. No ponto 5 nós temos avareza ou cobiça. E aqui também não é cobiça de coisas materiais. Aliás, estas palavras são conceitos do século IV. Temos aí 16 séculos que foram distorcendo o sentido, a semântica, né? E além disso, é uma cultura muito diferente da nossa. As culturas semitas são culturas mais subjetivas. Estas palavras não descrevem conceitos, descrevem sensações físicas e estados emocionais. Então a cobiça não é de coisas, é uma curiosidade mental, é uma necessidade de eu ter o controle mental sobre tudo e sobre todas as coisas, sobretudo sobre as minhas emoções. Manter as minhas emoções bem administradas, perfeitamente sob controle. Sob controle. Porque o 5 tem medo de sentir. E ele tem medo de permitir que a emoção venha e ele possa perder o controle e ter um comportamento perigoso. É uma boa comparação com o 5, é o castelo, né? É o castelo, onde uma tudo torre, se mantém. Isso, e ele se isola e o mundo e o universo Perfeitamente, aí vem o isolamento das emoções, das afeições. E eu sinto, mas eu mantenho isso represado, né? Que é o medo. Né?
No ponto 6 nós temos o medo. Já dissemos, não é medo no sentido da nossa linguagem moderna, medo de escuro ou medo de assalto. É uma ansiedade, uma apreensão. No fundo é aquela sensação de que eu estou só, não tem ninguém para me proteger. Se acontecer alguma coisa eu não sei o que fazer. E isso gera uma sensação de incapacidade, de ansiedade e apreensão, com sintomas físicos bem específicos, não é? As pernas tremem, um frio na barriga, suor frio nas mãos, o coração dispara, não é? A respiração sufoca, tá? E é uma sensação que me paralisa. Aliás, lá o monge do século VI, João Clímaco, ele não chamou medo, ele chamou paralisação. Ele dizia assim, olha, o corpo paralisa, o corpo trava, o emocional paralisa e a cabeça, o mental paralisa, dá um branco, né? Travou geral. No ponto 7 nós temos a gula. E de novo aqui não é gula, na nossa cultura ficou relacionado com comida, né? A gula aqui é uma antecipação mental de prazer. A sensação é, eu não aguento ficar aqui e agora no presente comigo mesmo. Porque eu tenho medo de entrar em contato com dor, com sofrimento, com angústia. É como se tivesse uma nuvem que me persegue ou que está dentro de mim, eu não suporto. E eu fujo mentalmente do presente. E fujo como? Através da imaginação, através da racionalização, imaginando, buscando coisas agradáveis, prazerosas, divertidas e interessantes. O tempo inteiro, de forma recorrente. Inteiro. Eu tenho que sempre estar fora. Eu nunca estou no aqui e agora, eu sempre estou em algum lugar do futuro e em algum lugar prazeroso. Isso é para quê? Para eu não entrar em contato com esta sensação incómoda, né? Que é uma sensação de morte, de angústia, de morte, de agonia. No ponto 8, nós temos aí a palavra luxúria, que também foi muito distorcida ao longo dos tempos. Em primeiro lugar, a palavra luxúria vem de luxo. E luxo é aquilo que vai além do necessário. O excesso. O excesso. E aqui no 8 é excesso de força, né? O estilo de vida é baseado no excesso, no exagero. Pode ser o exagero de trabalho, pode ser exagero no tom de voz, pode ser exagero no lazer, no esporte. Em tudo tem uma dose de exagero, porque o exagero dá à pessoa uma sensação de força, de superioridade. E a palavra luxúria, lá na origem dos monges do deserto, também tem a ver com fazer do outro objeto. Eu trato o outro como alguém que eu domino, que eu posso ter controle sobre a pessoa, porque isso me dá a sensação de força, de invulnerabilidade, né? Claro que, como em todos, é para esconder alguma coisa, né? E aqui é para esconder uma fraqueza, né? E no ponto 9 temos outra palavra que merece uma explicação importante. Né? 9, não se sintam preguiçosos, porque não é isso. O padre vai explicar que não tem a ver com a preguiça. Primeiro vamos dizer o que não é, né? Na nossa cultura, preguiça tem a ver com trabalho. Exato. Isso é um conceito anglo-saxónico, né? Da cultura capitalista. Isso é recente, né? O conceito antigo de preguiça não tem nada a ver com isso. Tem a ver com esquecimento do meu valor. É aquela sensação de que eu sou um grãozinho de areia, que é melhor ficar aqui quietinho e caladinho, não me mexo, porque eu não sou importante. Então para quê que eu vou? Né? Eu paraliso, murcho, me omito, encolho e desligo da realidade. Há aí um movimento de desconexão da realidade e de uma fuga para outras situações que me ajudem a desviar do aqui e agora, dos conflitos internos, da confusão interna que eu sinto, dos conflitos externos que porventura surgirem, e eu desconecto disso porque eu acho que eu não sou importante, que eu não tenho valor. É uma perda da consciência do valor próprio, não é?
Então isso são as paixões, assim em resumo. Padre, é muito... as pessoas que nunca ouviram o Enneagrama, não estudaram, estão vendo pela primeira vez, pode se chocar com um pouco da informação. Como assim preguiça, né? Como assim... inclusive, os tipos novos que eu conheço na minha vida são os que mais trabalham, mais que todo mundo, inclusive. Então, não tem a ver com isso, né? Exatamente. Mas como o senhor trouxe essa visão do que é, de fato, a nossa dor, né? A nossa paixão, que constituiu a nossa personalidade para sobreviver nesse mundo em um dado momento da vida que a gente pode até não se recordar, possivelmente não se recorda, né? O uterino, desde os 3 anos de idade, enfim, você não vai lembrar disso, qual foi o clique? Qual foi o mecanismo que fez você sentir raiva? Fez você sentir, né, o orgulho? Enfim, o que desencadeou essa personalidade? Mas eu acho que seria legal também a gente trazer um olhar bem bonito aqui do que é a essência de cada um desses pontos, porque os pontos é onde a gente definiu a nossa personalidade. Mas como é que eu olho para a essência? Como é que eu acho o equilíbrio, né? Eu propriamente, eu não tenho vergonha de falar. Eu já fui uma pessoa muito, como eu posso dizer, concentrada na força, na raiva, né? E por um presente de Deus, né? Eu pude conhecer um pouco de Enneagrama, pude me autoconhecer, pude chegar num lugar de equilíbrio. Então, quando a gente começa a entender e saber qual é a essência, isso também faz a diferença. O senhor consegue trazer aqui para a gente numa visão um pouco do que é a essência de cada tipo, bem, sem tomar muito seu tempo, para as pessoas também entenderem assim, eu sei onde tem a minha paixão, né? E quando eu escuto falar, eu me identifico aqui de alguma forma, né? E isso não é, de novo, né? Não tem nada de errado, ninguém aqui está melhor ou pior. Como o padre já explicou, é a paixão, é o que definiu sua personalidade. Mas saber um pouco sobre a essência vai também, de alguma forma, talvez consciente ou inconsciente, lembrar um pouco do que lá no fundo você traz na alma, uma lembrança. Estou certa, padre? Com certeza. E repare, o Enneagrama é um caminho para a essência. A gente olha para isto porque isto é o que está mais acessível, é o comportamento do dia a dia. É o que aparece, né? E se tiver, então, em desequilíbrio, ele aparece feio. Aparece mais, né? E faz estrago para nós e para os outros. Mas por trás disto tem algo maravilhoso, né? Muito mais bonito, que é o que chamamos de essência, que são as virtudes, né? Então vamos trazer agora aí uma imagem figura onde com tem as virtudes aqui. Né? O que permanece, porque é a nossa identidade. Entender que aquelas paixões, no fundo, elas foram desenvolvidas para tentar proteger a virtude. Uma criança com um olhar ainda muito pequeno, ela olhou para o mundo que era muito grande e ela sentiu algo que desencadeou aquela paixão, aquele sentimento. E a intenção foi essa, foi para proteger, para não perder a essência. Só que protegeu tanto que acabou abafando ou escondendo. Mas então, olhe, a virtude do chamamos serenidade. Serenidade, paz interior, é aquele estado emocional de tranquilidade. Quando a pessoa sente que tudo está bem do jeito que está. Na personalidade, o tipo 1 se irrita com o que falta, o que está errado, o que pode melhorar. Se cobra porque ele é que tem que melhorar e aperfeiçoar, e se cobra quando não consegue aperfeiçoar e melhorar, e ele cria um padrão, um ideal de perfeição que não é só sobre-humano, é desumano. Desumano, nível hard, né? Mas repare, por trás, e essa é a grande verdade do existe esse estado da serenidade. Eu acho bonita a palavra sereno, né? Quando a gente acorda de manhã, assim, no meio da natureza, e tem aquele orvalho, é uma sensação de frescor, de leveza. É isso por dentro, é um sereno por dentro. É a essência do né? E o tipo 1 experimenta isso quando se permite relaxar, aceitar a vida do jeito que ela é, entender que está tudo bem do jeito que está. No 2 nós temos a humildade. Humildade é outra palavra que merece assim uma explicação, porque na nossa cultura uma pessoa humilde geralmente é vista como uma pessoa, um coitadinho. Coitadinho, pobre. Simples, simplório. E não tem nada a ver com isso. Humildade vem de humus.
Humus é terra, terra fértil. Então o que é humildade? É tomar consciência de que eu não sou aquela pessoa do orgulho, mas que eu tenho limitações, que eu sou terra frágil, contingente. E quando eu cuido desta limitação, desta fragilidade que eu sou, quando eu cuido da terra que eu sou, esta terra se torna fértil, humus. Uma terra fértil capaz de gerar coisa boa. Essa informação sobre o humus eu não tinha, e realmente faz toda a diferença quando você olha, né, pro orgulho, você olha, eu não preciso, né? E aí quando você olha para a essência, é só isso, eu sou fértil, né? Posso. Isso o tipo 2 encontra quando aprende a cuidar de si sem culpa, a fazer coisas por si mesmo e para ele mesmo sem culpa. Aí ele encontra essa abundância que ele mendigava fora, ele encontra dentro, não é? No 3, aí a palavra que a tradição traz para o Enneagrama é a palavra veracidade. Veracidade. O que quer dizer ao pé da letra? Um prazer verdadeiro. É o prazer de ser. Tem uma música da Flávia Venceslau que diz: nada vale tanto quanto apenas ser, respirar e viver. Nossa, que lindo isso. É o 3, é a virtude do 3. Olha, o 3 experimenta isso quando? Quando ele se permite parar, fazer uma pausa e ficar sem fazer nada. Quando ele se permite tirar tempo para fazer coisas que ele gosta, apenas porque gosta, não tem meta, não tem lucro, não tem foto nas redes sociais, não tem sucesso. Ele faz porque gosta. Quando o 3 se permite ter tempo para estar com as pessoas que ele ama, apenas estar, aí ele sente um prazer assim inesperado, não é? Porque na cabeça, na crença da personalidade, só vai sentir prazer quando fizer. E me trouxeram benefício. Exato. E agora ele percebe, espera aí, esse prazer está vindo do nada, gratuitamente. E é um prazer que dura, que perdura. Então chamamos de veracidade, não é? No 4 temos o estado emocional da equanimidade. E aí a gente pode destrinchar o sentido da palavra equa. Nós temos em equalizador, equalizar, quer dizer equilibrar, né? Ânima, alma, emoções. Equilíbrio da alma. Ok. Quer dizer, a minha autoestima equilibrou, eu saio daquele fundo do poço, da autoestima baixa, do ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama do meu amor, né? E a minha alma satisfeita encontra esse equilíbrio. Eu percebo o meu valor. E a equanimidade também, eu me percebo como igual aos outros. Não como inferior, que fica se comparando, mas como alguém que tem valor próprio, que tem uma origem, dons únicos e um jeito único de expressá-los. Isso traz um preenchimento, não é? E os monges ainda colocavam outra palavra aí, que era a palavra caridade, que não é caridade de dar esmola, cari, coração, dade, doar-se a partir do coração. Doar-se a partir do coração. Ok, quer dizer, quando eu tenho o meu coração saciado, satisfeito, isso não fica só para mim, transborda. E transborda com amorosidade, com sensibilidade, que é a riqueza do 4, não é? No ponto 5, aqui tem a palavra generosidade, também se usa hoje a expressão não apego, né? A palavra dos monges era liberalidade. Generosidade necessariamente tem o desapego? Exato, está na linha, né? Eu sinto que a palavra liberalidade diz mais, porque liberalidade ao pé da letra, liberar o que é a alma, quer dizer liberar o meu coração. Na personalidade do 5, bota o coração trancado dentro da cabeça e analisa o coração, analisa as emoções. Analisa tudo. Tudo. Nada passa sem análise. E aqui ele libera o coração para o coração se manifestar generosamente o que ele sente, e aí vem uma abundância, uma riqueza, com generosidade, com fartura, desapegada, né? Mas é esse estado emocional de
deixar fluir aquilo que o coração sente. Permitir-se, né? Permitir-se. No ponto 6, aí está a palavra confiança, podemos trazer a palavra coragem. E a palavra coragem, cor, em latim, significa coração. Agem, agir. Agir com o coração. Agir pelo coração. Na personalidade, o 6 age pela cabeça. É porque é no centro de inteligência que é completamente racional. Então, o 6 fica pensando, e se chover hoje? Mas também pode fazer sol. E se? Vamos que... Isso gera angústia e paralisação. E fica totalmente no mental, no racional. O coração, coragem é quando eu escuto a voz do coração, que chamamos de intuição, e eu sigo essa voz. Quer dizer, eu deixo que a intuição, o coração, dirija a minha vida, o meu agir, o meu andar pelo mundo. Então é viver a partir do coração, né? No ponto 7 temos sobriedade ou temperança, né? A sobriedade na nossa cultura está muito relacionada com o não precisar de substâncias externas, né? Tem a ver com isso, quer dizer, eu encontro dentro de mim o prazer suficiente para eu me sentir bem aqui e agora. Não preciso buscar fora. Também a palavra temperança. E a temperança acho que diz mais. Nós usamos temperar a comida, por exemplo. É o quê? É aquela porção de tempero que torna aquela comida comestível, em primeiro lugar, e de preferência saborosa. Ou então temperar a água. A gente vai tomar banho, a água está muito fria. Às vezes não dá para tomar banho. Então essa expressão tempera a água, que é a mistura do misturar, queijo. Primeiro para a água ficar possível de tomar banho. E de preferência para ser prazeroso, gostoso. Ok, então isso no 7 é quando o 7 encontra dentro dele, não fora, mas dentro dele, aquela porção de prazer, de tempero, capaz de dar sentido à vida dele e de o ajudar a encarar e a enfrentar o que vier. Venha o que vier, a sensação de que eu dou conta, eu sou capaz. Na personalidade, ele acha que não dá conta de olhar para o sofrimento, para a dor. Na essência, ele diz, eu vou fazer o que tiver que ser feito, custo que custar. Não vou procrastinar mais. Não vou procrastinar, não vou fugir, não vou enfrentar, não vou viajar na maionese. Não vou viajar, nem na maionese, nem para outros países. Ok. Então, enfrenta, né? E no 8, a inocência. E a palavra inocência, na origem, significa ausência de maldade. Porque na personalidade, no fundo, porque é que o 8 tem essa coisa de passar uma imagem de força e de respeito? Porque ele parte do princípio, tem uma crença mental de que todos estão contra mim e vão me atacar. Então eu tenho que atacar primeiro, passando essa imagem de força e de respeito. Eu já me garanto, né? Eu já me garanto. Como eu vou ser atacado, eu me garanto, já me preparo. É uma vingança preventiva, né? E aí, a inocência é o quê? É o contrário disso. A inocência é a ausência de maldade. Eu olho para as pessoas, olho para o mundo, olho para mim e eu vejo bondade, vejo verdade, não vejo perigo, ameaça, ataque. E então, quando eu olho com esse olhar de bondade, o meu coração flui. Eu não preciso da armadura, mas eu deixo fluir a abundância amorosa do coração. Inocência também significa um coração grande, uma amorosidade sem limites, que acaba gerando uma onda que arrasta à volta do 8, né? E no 9 temos a expressão ação certa, que seria fazer o que é certo no momento oportuno e falar o que é certo no momento oportuno. Os monges usavam uma palavra que é diligência. 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 Na nossa cultura hoje quase não se usa, mas a gente usa negligência. Sim, sim. E negligência é o contrário, é quando eu não percebo a importância de algo.
Eu negligenciei, quer dizer, eu não percebi a importância daquilo. Diligência, ao contrário, é quando eu tenho consciência do meu valor, da importância do que eu sinto, da importância da minha fala, da importância da minha ação, quando eu percebo que isso é amoroso. E então eu expresso. E expresso não apenas do jeito certo e na hora certa, mas eu expresso com entusiasmo, da melhor maneira que eu dou conta de expressar. Então é um dinamismo muito amoroso aí no ponto 9. É onde está a virtude do 9, né? Padre Domingos, esse assunto aqui, ele é um assunto que não poderia terminar nunca, porque tem muito para falar sobre Enneagrama, né? Eu imagino que as pessoas que estão ouvindo ficam curiosas, algumas já se identificaram, algumas se conectaram, algumas desmistificaram de que isso vai contra a sua religião, esse pecado, enfim. O assunto é muito longo, a gente ficaria aqui horas e horas, dias, né? Falando, a gente faz isso nos treinamentos, né, que o senhor dá, mas porque tem muito, né, que seria falar dos caminhos de cura, o equilíbrio, onde eu busco meu equilíbrio, eu como tipo 8, né, uma pessoa que com a força, onde é que eu vou? Então, assim, tem muita coisa sobre o Enneagrama que exigiria muito mais tempo para a gente falar, que não seria possível aqui. A ideia de trazê-lo aqui era para trazer um ampliar de consciência para as pessoas sobre o Enneagrama, como mais um processo terapêutico que leva a pessoa a se autoconhecer. Porque só hoje eu entendo que está em nós, não está no outro. Né? Não está no outro. Diz muito mais sobre nós mesmos do que sobre o outro. Né? Então, esse processo de se autoconhecer, seja com outros processos terapêuticos, né? Um psicólogo, enfim, um enneagrama ou qualquer outra coisa, leva um caminho de volta a nós mesmos. Né? Então, é mágico esse caminho. O enneagrama em especial, para mim, é mais que outras coisas que eu já fiz, né? Mas era para trazer para essas pessoas um pouco de olhar e entender que não tem nada de errado, que tudo está em nós. É só buscar um ponto de equilíbrio dentro da gente, né? É isso. Então, assim, eu queria pedir aqui para o senhor, eu não queria, né? Mas a gente tem que finalizar. Eu acho que as pessoas vão ficar com mais curiosidade para saber sobre o assunto. Isso é muito bom, se gera curiosidade, as pessoas vão atrás, né? Eu queria que o senhor desse um recado, assim, para alguém que olhou para um pouco, ou se identificou, né? Eu fiquei olhando aqui, quando o senhor falava, para as pessoas que eu mais amo. Para cada uma delas que já conhece um pouco, já se identificou, e eu fiquei vendo o belo, né, a virtude mesmo. Eu não fiquei com um olhar naquilo que diz sobre a paixão, mas sim sobre o que de fato tem ali na essência delas, né? Então eu olhei com muito amor aqui. Eu queria que o senhor dissesse algo de bom para as pessoas que estão ouvindo o seu programa, dizer assim, calma, tá tudo bem, né? Qual é o seu recado? Olha, eu diria aí nesse sentido, você agora trazendo essa visão. Eu, por exemplo, quando eu apresento o Enneagrama numa empresa, em qualquer lugar, eu digo assim, olha, no ponto 1 nós temos uma pessoa que tem esse estado emocional da serenidade, tem riquezas fantásticas, mas dentro dessa pessoa também tem aquela ira. O que é que você prefere na sua equipe? Mas é a mesma pessoa. Então, o importante é perceber que todos nós temos isso, luz e sombra. Luz e sombra. Habilidades e limitações. Sim. E a riqueza do Enneagrama é justamente nos permitir, nos dar pistas muito claras, isso que você falou, que é o mais bonito, né? De como passar da paixão para a virtude, de como integrar, de como harmonizar tudo isso que nós somos de uma maneira que seja significativa. E isso vale a pena. Isso vale a pena, nós pagamos um preço alto se não fizermos esse processo na nossa vida, mas quando começamos a fazer também é algo encantador e que não tem volta. E é um processo que dura, né? É um processo permanente, eu costumo dizer que é um processo que dura pelo menos a vida inteira. Base do resto da vida. Semana passada num curso teve uma pessoa engraçada que disse assim, ainda bem que a vida passa rápido.
Então é isso, o autoconhecimento, a transformação pessoal é algo que vale a pena porque ajuda a resgatar o melhor de nós mesmos e a perceber que a nossa vida pode ser melhor, as nossas relações podem ser melhores e que a gente pode colaborar para um mundo melhor. Isso é verdade, para um mundo com muito mais consciência, né, padre? Eu queria pedir para o senhor falar aqui as suas redes sociais. Eu quero conhecer mais o Enneagrama, onde eu busco, como é que eu faço, né? Então, por favor, diga aqui onde encontramos, o site, a página, o Instagram, seu telefone, o que for melhor. Ok, então muito obrigado pela oportunidade. Olha, nós temos o nosso site, Enneagrama Shalom, Shalom com S-H-I-M de mar no final, enneagramashalom.com.br. Lá tem bastante material sobre Enneagrama e tem toda a nossa programação ao longo do ano. Temos o nosso canal do YouTube, Enneagrama Shalom IESH, que é a sigla do nosso instituto, né? Instituto Enneagrama Shalom. Então, Enneagrama Shalom IESH no final. Temos o Instagram, Enneagrama Shalom IESH, Enneagrama Shalom _ IESH. A nossa IESH no Instagram. E então ficamos aí à disposição para quem sentir interesse em aprofundar e Padre, minha eterna gratidão por ter vindo, que bom. Por falar de Enneagrama, que é a minha paixão. Obrigada mesmo. Obrigado. Se você gostou desse conteúdo, se isso gerou em você um despertar de curiosidade e consciência, vai atrás, aprende um pouco mais sobre Enneagrama. Como o padre disse, né, é um caminho sem volta, um caminho que leva para você. Estar em você é um bom lugar de estar, é o melhor lugar para estar. E só o autoconhecimento vai te levar para esse lugar. Se esse conteúdo fez sentido, compartilha com as pessoas que você ama. Nos segue aqui, dá um like, curte, compartilha. Isso ajuda a gente a se manter aqui. E até a próxima.